Proclamação do rei para todos os povos, né? Ali do mundo daquela época, né? E para toda a Babilônia, né? Ele diz aí, né? Graça a todas as nações, né? Povos, né? Paz seja multiplicado. Ele lembra também muitas cartas paulinas, né? Porque Paulo sempre começava a carta dele, graça e paz, graça e paz. Agora lendo o verso 2 e outra coisa, né? Que só dá a paz quem tem a paz, né? Quem não tem a paz, muita gente de outra denominação passa por você e não dá a paz, né? Por quê? Porque é de outra denominação. Mas se ela não dá a paz é porque ela não tem paz. Como é que ela vai dar uma coisa que ela não tem? Por isso que não dá a paz. Apoiador, todo mundo. Exato. Se a gente tem paz, a gente dá a paz. Eu acho bonito um irmão passar pelo outro assim, de outra denominação. A paz, Senhor, a paz, Senhor. Verso 2 e verso 3. Pareceu-me bem que Deus, o Altíssimo... Não, pareceu-me bem fazer conhecidos sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino, sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Amém. O capítulo ele inicia com a proclamação pública do rei, né, reconhecendo a soberania, o domínio do Deus Altíssimo, um poderoso testemunho proclamado a todos os povos e línguas por parte do próprio Nabucodonosor. Aqui, muito por conta da conversão do rei, está a influência de Daniel e de seus amigos, né? O que Deus fez na vida deles, que a gente vai ver aqui um pouco mais para frente, né? E os planos também de Deus na terra pagã. Quando a gente lê o capítulo 1, no verso 1, diz que foi Deus que permitiu que o povo fosse levado cativo, porque Deus tinha um propósito ali também para a Babilônia, não apenas de castigar o povo, mas tinha um propósito também para aquela terra pagã. E o nome de Deus ali seria conhecido a todo mundo da época. O verso 4 e o verso 5. O Nabucodonosor estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Mais uma vez, Deus aí deu um sonho para Nabucodonosor, né? Ele deu um sonho no capítulo 2, né? Era a forma como os babilônios, eles levavam muito em conta, né, essa questão de sonho. E ainda hoje Deus ele pode também usar os sonhos para se mostrar para alguém, né, para salvar a pessoa. Deus faz de tudo para salvar o pecador, essa que é a realidade. E ele mais uma vez impressionou a mente do rei para se voltar, né, para o Deus verdadeiro, e dessa vez ele deu o sonho e o rei se lembrou do sonho. Nos versos 6 e 7, novamente é convocado o mesmo time do capítulo 2 para interpretar o sonho, né? Os sábios de Babilônia, os magos, os encantadores, os caldeus, etc. E novamente eles fracassaram. Mais uma vez se viu que os propensos adivinhadores do futuro, eles não sabiam adivinhar nada, né? E dessa vez o rei lhes contou o sonho, né? Diferentemente da outra vez que ele se lembrou, né? Mas mais uma vez eles não souberam da interpretação. Agora o verso 8 e o verso 9. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do seu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho, que tive a sua interpretação. Então veja aí essa expressão que ele fala, né, que Daniel tinha o Espírito dos deuses. É porque aí nessa época o rei ainda era pagão, né? E ele chama Daniel pelo nome de Beltesazar. Ele percebeu, né, durante toda aquela estadia ali, que Daniel ele era diferente no comer, no vocabulário, no agir, nos conselhos, né? Aí entre questão é o testemunho pessoal, né? Como é que a gente está no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho, né? Que talvez é o mais difícil, né? É no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, que é onde vem as contrariedades, as controvérsias, né? Então o nosso comer, o nosso vocabulário, as palavras que saem da nossa boca, né? O nosso modo de agir, o nosso modo de viver, o que fazemos ou deixamos de fazer, naquilo que gostamos de fazer também nas horas vagas, né? Tem gente que pensa que
crente é uma profissão. É quando está de hora livre, pode assistir o que quiser, por exemplo, pode ir para qualquer diversão. Não, não pode. Ou você é de Deus ou você é do mundo, né? Ou vivemos como filhos de Deus ou vivemos, né, igual ao povo do mundo. Não tem meio termo, né? A porta e o caminho que levam à perdição são largos, mas estreita é a porta e estreito é o caminho que levam à salvação, e poucos são os que encontram, né? Então, está lá em Mateus 7, 13 e 14, né? Quando ele fala que a porta é estreita, não é porque o caminho de Deus é tortuoso, muito pelo contrário, é por causa da nossa natureza carnal, que já está acostumado com tudo o que não presta. É igual você pegar um porco, né, de pequenininho, colocar ele dentro de casa, né? Domesticar ele, botar ele para dormir na cama. No dia que você soltar ele vir uma lama, ele vai para a poça de lama. A nossa natureza é assim. Dos versos 10 ao 17, o rei passa a relatar o sonho a Daniel, e a gente lê aí do verso 13 ao verso 15. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, esfarai o seu fruto. Afugente-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixe na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais e a erva da terra. Essa questão aí da árvore, ela está no contexto bíblico da simbologia. As árvores são muitas vezes usadas na Bíblia como símbolos de reis. Está lá em Ezequiel 17, Oséias 14, Zacarias 11, Lucas 23, né? O próprio Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Quem não estiver em mim não pode dar bom fruto, né? Do 10 ao 11 você vê que Deus está falando do próprio Nabucodonosor e ele nem percebe. Exato. Né? Por essa isso, árvore significa ele. Ele, ele chegou ao céu. Essa árvore aqui também é igual ao quê? A grandeza, a força que Nabucodonosor realmente tinha. Não, né? porque se você no 11, se Deus está dizendo que no 11 ele chegou a atingir o céu, é porque o mundo inteiro via Nabucodonosor. E quando a gente vê lá Jesus repreendendo os fariseus, aquela questão da figueira, né, que ele amaldiçoou a figueira, que ali era uma alusão ao povo de Israel, que não estava produzindo frutos de justiça. E ele diz, né, a árvore que não der bom fruto, não serve para nada, você corta aí. Feito uma vez eu estava conversando com um colega meu, né, eu estava voltando da igreja, aí fui pegar uma roupa lá com ele para doar, ele não é crente, ele sabe, entre aspas, né, que tem um Deus que vai julgar, mas ele está no mundo. Ele disse: olha, eu passo na rua, estou de gravata aqui, uma Bíblia na mão, todo mundo pensa que eu sou crente. E para todo mundo passou com a Bíblia na mão é crente, mas só quem sabe mesmo que é crente é Deus. É o que sabe que passa no coração da pessoa. Do 10 ao 11, Nabucodonosor, só que diz o quê? A árvore era grande, só que ela abrigava todo mundo, tanto gente como animais, tudo. Ela abrigava tudo e dava de comer a todo mundo. Aí ele vê que no sonho a árvore vai ser cortada. É ele que vai ser cortado e ele não vai mais sustentar ninguém. Exato. Verso 16 e verso 17. Mudou-se o coração para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passe sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os visitantes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até os mais humildes dos homens constitui sobre ele. Eu vejo, né? Essa ordem aí, né? Mude-se-lhe o coração de homem para o de animal. Isso aí com certeza deixou o rei, né, bastante perturbado, né? No finalzinho do verso 19, quando Daniel vai interpretar o sonho, ele diz ao rei: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio de ti, e a sua interpretação para os teus inimigos, né? Daniel ficou perturbado, assombrado e entristecido com as coisas que iriam acontecer com o rei. Ele ficou atônito, né? Como se ele estivesse ali, mas a mente dele está longe. Que nem diz assim,
Por mim, eu mesmo não conto não. Porque quando... Que ele gostava do rei, pô. Já tinha se acostumado com o rei. Porque quando o rei começa a contar o sonho, o Espírito Santo começa a revelar a ele. Aí ele fica como se ele tivesse... Começa a ver. Isso é um dos sinais do verdadeiro profeta. Se alguém, por exemplo, aqui, recebeu o dom de profecia, vamos supor, ela recebe o dom de profecia, a gente está conversando, daqui a pouco ela começa a dar glória, daqui a pouco ela... Oxi, Dona Miriam ficou doida. Não, ela está recebendo uma revelação. Isso é um dos sinais, viu? Esse sinal só não significa não. Que nem Estevão, né? Eu mesmo, que nem você, é complicado você dizer uma coisa, rei, tu vai virar bicho, tu vai passar 7 anos no orvalho, isso. Já pensar, você é duro chegar com um rei. Até porque ele era um rei, né? Imagina se ele se esmaça a cabeça. E era o rei mais poderoso da terra. Para ele assimilar isso... Mas não era, e Daniel gostava já do rei, eu acho que ele se sentiu triste, ele disse, por isso que ele diz, os teus inimigos, rei, ó rei. Porque se fosse pro inimigo de Nabucodonosor, para ele estava muito bom. Mas ele sabia que não era para ele. É importante dizer o seguinte, né? A gente está estudando profecia, mas só que a gente só está estudando profecia, a gente está estudando os princípios bíblicos e na prática, como é o viver do cristão. Marcelo deu o testemunho dele, um dos poucos testemunhos, é que eles são 20 anos de igreja, então tem muito testemunho, né? Para contar. E cada um que quiser, se tiver vontade para dar o seu testemunho, pode dar. Então o estudo não é só simplesmente a letra, né? Mas o principal é o Espírito Santo, aquele foi que deu a letra, que narrou as histórias, que deu poder, que deu força. Por isso, quando a gente também lê a Bíblia, tem que se ligar no que é que Deus está querendo de nós, né? Aqui, como o seu Gilson falou, né? Que Daniel, ele amava o rei, né? Então, será que nós estamos amando nosso governante? Será que eu tenho amor pelo esse governador que está aí, que na minha visão só está fazendo o que não presta? Será que eu tenho amor por ele? Então, abra a Bíblia aí. Hipocrisia, né? Dizer que amo, né? E uma, Nabucodonosor fazia pior, matava. Tinha boquinha com ele, não. E Abra a Daniel Bíblia. amava ele do mesmo jeito. Abra as escrituras aí em 1 Pedro, na carta de 1 Pedro, capítulo 2, verso 18. Obrigado. Ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo, que as coisas vão apertar cada vez mais, né? E vai ser muito fácil a gente abrir a boca para falar mal de político. Mas só que quem governa as coisas tem um poder por trás. Também tem alguém mandando nele. Tem um anjo de Deus falando para ele assinar decreto bom para o povo e tem o maligno. Cabe a ele deixar... tem o livre-arbítrio. Mas a gente não está no coração dele. A gente não sabe como foi que ele cresceu, as pessoas que influenciam ele, a gente não sabe nada disso. Por isso que a Bíblia manda a gente orar. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 18. Primeira Pedro o quê? Capítulo 2, verso 18. 2:18. Vai. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o termo ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também aos maus. Também aos maus, né? Isso é em relação a todas as áreas de nossa vida, no trabalho. Porque né? você sabe que está havendo um genocídio. Mundialmente, principalmente aqui em Pernambuco. Esses dias que eu estive doente, pessoas que estavam comigo, muitos não voltaram. E o meu medo era ter que ir para o hospital. Eu dizia, eu prefiro em casa. Mas, do que eu ir para lá e me entubarem, que me fizeram com a mulher e a menina lá desesperada. A mulher não estava com nada, só com um pouquinho de falta de ar. A médica, vou entubar, né? Entubou a mulher já estava lá deitada. E aí? Isso é um genocídio. Matando o povo só para dizer que é Covid. Você sabe que isso não é normal. Dizendo a mulher em casa, digo, olha, a situação no mundo, quem lê profecia sabe que cada dia piora. Agora se lembre de uma coisa, não é essa vacina não vale de nada. Eu tomei a minha segunda. Pode estar certeza disso. Fica atento no jornal, digo, eu acho que Dona Miriam já tomou a segunda. Pode ter certeza disso, essa vacina não vale de nada. Sabe por quê? Porque quem fez não se responsabilizou por nada. Nada. Os assintomáticos estão tudinho pegando ela de novo e quem tomou... Quem tomou vacina está pegando também. E quem tomou vacina está pegando de novo. Eu peguei isso no meu patrão. A minha colega lá que trabalha teve 2 vezes. Quem tomou vacina está pegando de novo. E aí? Porque essa vacina não é para curar, era para aumentar a imunidade. E uma, aí ela tem internet não é. Mas se lembre, ainda não foi comprovado nada que
Mas assim, mas primeiramente Deus, se eu não tivesse tomado, ele mesmo não tivesse me dado esse ivermectina, Dona Quitina Viu? é pra fé. Viu, mano? Mas ele É a tira próxima toda vacina que vai vir, é que vai aquele controlar mal o que a corpo. doença Eles traz. estão porque estão Ele dizendo realmente que a ele variante é ele pior do que o corona, Eu tomei também. o Covid-19. Eu peguei, minha esposa pegou, minha filha. Olha, 1 João 4, verso 20 diz assim, né? Se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. É claro que esse contexto aqui, primeiramente, é para os irmãos da igreja. Né? Como é, irmão? 1 João 4, 20. Não precisa abrir nada, só para escutar, mas se quiser eu repito. 1 João 4, Se alguém disser, ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, é primário para o povo da igreja, mas se abrange, porque Jesus, quando contou a parábola do samaritano, ele inverteu a pergunta. Quem foi o próximo do que tinha sofrido o atentado dos bandidos, né? Jesus perguntou, ele inverteu a pergunta. Ele perguntou, quem é meu próximo? Aí Jesus perguntou, não, quem é o próximo daquele que sofreu na mão dos bandidos? Ele inverteu a pergunta. Então, nós é que devemos ser o próximo para alguém, né? Então, será que foi fácil para Daniel amar um rei que cometia tantas injustiças, um rei orgulhoso, um rei cruel, né? Que por pouco não matou o próprio Daniel e também seus melhores amigos na fornalha, né? Não. Do E esse, capítulo 1, e esse rei foi escolhido por quem? por Deus. Pelo próprio Deus. Exatamente. Aí a turma vai dizer, Dá para Deus entender. escolhe um rei desse? Mas Deus Aí, sabe. Como hoje foi a lição Deus 10, sabe. 10 foi hoje. Aí eu vi uma turma, não, porque Deus mandou Ciro, era o segundo Jesus. Aí, ó, vocês não levam por esse Menos, lado aí, não. menos. Menos, É. menos aí. Vamos Mas- exagerar. Todo mundo tá gostando da lição, mas só passar a mão na cabeça Só do passar a povo. mão. Somente. Ninguém tá indo a fundo do que tá por trás da Porque o lei. negócio é um açoite, né? E a turma não pode estar Não. amenizando, não. Tem que dizer a Aí verdade. tá mesmo. vendo Ciro, ó. É até pra mim. É o segundo Jesus. Ciro. O menino tá entendendo que só, viu? Tá complicado isso. Tá. Ciro foi um rei usado por Deus. Isso. Usado. Usado é uma coisa, dizer que é... É, não, mas é o segundo Jesus, pô, eu digo, Olha, rapaz, a já que não situação está tá falando ruim. em maldade, aí, eu posso ler 1 Pedro 3,17 aqui. Vê o que a palavra de Deus diz sobre tudo isso aqui, a maldade. Vê o pensamento de Deus para nós, viu? E para a humanidade. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofras por praticar o que é bom do que praticando o mal. Sim. É melhor a gente sofrer praticando o bem Exato. do que fazendo o mal, irmão. É assim diz Deus. É a vontade de Deus. Sofra, agora faça o bem. Faça o bem. Agora, muitas vezes a gente parece que tem um privilégio quando fala o mal, né? Parece que a gente... É porque realmente, é como na palavra de Deus diz, a gente tem que se cortar definitivamente das coisas do mundo, irmão. Aí vai dizer, irmão, Marcelo, é meio E difícil. tem que correr da cidade não. grande, viu? E É não. menino, Vamos A gente interior. cortar as coisas do mundo, tem... Tá complicado. A gente só... Ó, a gente tá aqui no mundo porque é o jeito. Por enquanto, porque a gente sabe que a pátria nossa não é aqui. A nossa pátria não é aqui. O que eu li hoje no capítulo 11 de Hebreus. 1 Timóteo agora, volta sua Bíblia um pouquinho para 1 Timóteo. 1 Timóteo fica antes de Tessalonicenses, né? E depois de Colossenses, Filipenses. 1 Timóteo no capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Aí a gente vai ler do verso 1 ao verso 4. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao verso 4. Esse capítulo fala de só um mediador, né? Não só vou ler os Deixa primeiros aí, 4 mano. versos. A minha Está chave. no contexto dos nossos governantes. 2 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao verso 4. Diz assim: Pode ler. antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento
a verdade. Amém. Então esse é o dever, né? Orar pelos governantes, por aqueles que estão no poder. Isso inclui também, né, o nosso voto, para que a gente depois não venha votar e se arrepender de ter votado em alguém que é contra a Bíblia, que é contra os valores, né, do cristianismo. E isso, no mais, né, devemos orar para que eles se convertam, né? E isso lembra também a ordem que Deus deu para esse povo mesmo que estava cativo. A gente leu, acho que no capítulo 1, quando Deus disse: orai pela cidade, plantai vinhas, se case, e orai para que a cidade tenha paz, porque na paz da cidade vocês também vão ter paz. Eu votei nele porque não tinha opção, porque era ele e o PT. Voltando, Aí, mas não vamos citar os nomes. Não. Capítulo 4 de Daniel, que gera polêmica, né? Você viu lá na outra casa, né? Eles não eram a favor, só porque você citou o nome, pronto, aí não está falando nem bem nem mal, mas citou o nome, pronto. Já está o ódio no coração, aí acho que você está defendendo, nada a ver. Então, voltando para Daniel no capítulo 4, a partir do verso 20, Daniel começa a dar a interpretação do sonho. Vamos ler o verso 22. chegou a chamar o irmão de Bolsonaro. Bolsomínio. Ele falou com na sua cara feia. Não é nada. O irmão saiu. E foi exatamente nesse estudo também, Daniel 4. Oi, Dani. Eita, Daniel. Coisa boa. Deixa eu sentar aqui. Vou aproveitar e vou dar um